O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que celebram conosco de suas casas, celebramos o 11º domingo do tempo comum e a palavra de Deus se aproxima de nossas vidas mais uma vez, nos revelando os mistérios de Deus, nos revelando a sua divina pedagogia para conosco, seus filhos e filhas. A primeira leitura da profecia de Ezequiel conclui o texto apresentado para nós hoje, dizendo: Eu, o Senhor, digo e faço. Toda a palavra de Deus
toda promessa proferida por Deus, toda a ação de Deus vem ao encontro de nossas impotências, de nossa fragilidade, de nossas limitações. O texto da profecia de Ezequiel desenha a atividade do divino agricultor que cuida, que zela com carinho da árvore, das plantações e dá a cada uma delas o que elas precisam. Respeita o tempo de cada uma delas e faz crescer, faz ficar verde, faz dar frutos no tempo de cada uma. A segunda leitura traz-nos esta palavra consoladora de São Paulo, que diz a nós que é preciso que confiemos em Deus, pois enquanto estamos neste mundo, caminhamos na fé e não na visão clara. Enquanto estamos aqui neste mundo, a fé ilumina os nossos passos e não tanto a clareza de todas as coisas. Vivemos num mundo marcado por exigências de respostas para tudo. Diz o apóstolo hoje, vivemos na fé e não na visão clara. Mas para viver isto, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso confiar no Senhor, saber que por melhores que sejamos, Deus é quem faz. Assim concluiu a profecia de Ezequiel: eu, o Senhor, faço. O Evangelho há pouco proclamado retoma a imagem da semente e o mistério que se dá na intimidade da semente lançada na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, alguns ensinamentos traz a semente para a nossa vida. O primeiro ensinamento: o princípio menor causa, maior efeito também se aplica às coisas da fé. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes pensamos que por força de nossas ações, por força de nossas capacidades, de nossa inteligência, de nossos dons, as coisas se realizam em nossa vida. Menor causa, maior efeito. Na medida em que nos colocamos pequenos à semelhança da semente, na medida em que confiamos no trabalho escondido do divino agricultor, dia e noite, enquanto dormimos e acordamos, a semente lançada na terra, no seu tempo, vai dando o fruto. Na medida que caminhamos assim, também vemos em nossa vida a força de Deus. Um segundo ensinamento traz a semente. Mesmo que não vejamos o sucesso de nossas ações, mesmo que a nossa oração seja a mais imperceptível, mesmo que a menor boa ação que façamos não nos faça enxergar
imediatamente aquilo que plantamos, aquilo que semeamos, aquilo que rezamos, aquilo que fazemos. Mesmo assim, no esconderijo de cada atitude de confiança em Deus, existe uma força potente, mas isto requer paciência. Meus irmãos e minhas irmãs, um terceiro ensinamento traz a semente. A programação de Deus, muitas vezes, é muito diferente da nossa. O tempo de Deus é outro. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, se abandonar nas mãos de Deus mais do que nas nossas próprias mãos. Santo Agostinho dizia algo muito profundo. Ele dizia assim: faço tudo como se tudo dependesse de mim, mas no fundo, tudo depende de Deus. Um quarto ensinamento traz a semente. Nem tudo depende de nós. Há um contraste real entre a nossa inatividade e a ação de Deus. Há um contraste entre aquilo que não conseguimos fazer e o que Deus faz. Meus irmãos, minhas irmãs, a ação humana é por vezes barulhenta. A ação de Deus é silenciosa, discreta. A eficácia divina não é a mesma humana. A eficácia divina e a eficácia humana não são a mesma coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, num tempo em que as coisas são muito velozes, em que as coisas são muito rápidas, num tempo em que exigimos que tudo seja para ontem, a liturgia desta missa, deste 11º domingo comum, retoma o valor da confiança em Deus e da paciência. Deus age devagarinho. Deus tem um jeito próprio de fazer acontecer as coisas. É preciso ter os olhos bons do divino agricultor para cuidarmos de nossa vida e da vida das pessoas, respeitando o tempo de cada um. É preciso enxergar na pequena semente, aparentemente desprovida de força, a força potente que está escondida na pequena semente, que lançada na terra, no seu tempo, estoura e dá o fruto que os nossos olhos podem ver. Meus irmãos e minhas irmãs, confiança em Deus, rezar com perseverança, insistir na prece feita para que ela dê frutos no tempo. Pedir hoje, voltar a pedir amanhã, pedir outra vez no dia seguinte, insistir no pedido, ir lançando no terreno do nosso coração as sementes da nossa confiança em Deus. E devagarinho,
os nossos olhos começam a contemplar a ação de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 91 que nós rezamos nesta missa canta a gratidão a Deus, que faz maravilhas em todas as coisas. O salmista diz: como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos a Deus. Como é bom dizer a Deus constantemente: Senhor, muito obrigado. Porque ainda que não tenha chegado aos meus olhos os frutos da minha oração, os frutos da minha ação, é bom agradecer a vós, ó Senhor, porque no fundo, Tu fazes. A nós, meus irmãos e minhas irmãs, cabe o trabalho de abrir as mãos e lançar no terreno de nossa vida, no terreno da vida das pessoas, no terreno deste mundo, as boas sementes. Este trabalho está nas nossas mãos. O trabalho mais importante, o de fazer crescer a semente, está nas mãos de Deus. Façamos tudo como se tudo dependesse de nós. Coloquemos toda a energia nossa, todo o nosso tempo, toda a nossa dedicação, todos os nossos dons, toda a nossa criatividade, toda a nossa inteligência à disposição de Deus e das pessoas. Mas depois, silenciosamente, discretamente, nos retiremos de cena, porque é o Senhor quem faz crescer.